que é a oitiva em juízo de parente. Tá? Seja no processo civil, seja no processo criminal, no processo trabalhista, como que funciona isso? Como que faz para você ter um bom aproveitamento? Quando o cliente te procura, você fala para ele, tá, quais são as suas testemunhas? E ele te apresenta lá 3 parentes, a mãe, o irmão e o tio. E aí você fala para ele, tá, mas eu preciso de alguém que não seja seu parente. Ele fala, não, não tem ninguém, são só esses 3. Como que faz para você poder ouvir essas pessoas em juízo e ter um bom aproveitamento dessa prova, tá? Imagine então essa situação. O seu cliente te apresenta aí 3 pessoas que ele quer ouvir em juízo. Você entrou com uma ação indenizatória por acidente de trânsito. E aí ele fala, tá, quem são suas testemunhas? E aí ele fala para você, minha mãe, que estava comigo no carro, meu irmão, que estava comigo no banco de trás. Você fala, tá, mas eles são seu parente, eu não posso ouvir, o juiz não vai poder ouvir eles como testemunha, porque está expresso lá no Código de Processo Civil. Não podem servir como testemunha aqueles que têm parentesco com uma parte. E eles, então, você fala, tá, você não tem outra testemunha? Ele fala, não, estava só nós 3 no carro, eu não conheço ninguém que estava em volta, são eles as minhas testemunhas. Qual é o primeiro ato que você vai, já que você não tem outra saída, né, já que você não consegue descobrir outras pessoas que tenham testemunhado, o seu primeiro ato vai ser, efetivamente, conversar com essas pessoas para saber os detalhes do acontecimento. Se elas sabem detalhes, se os detalhes que elas contam, não há contradição entre eles. Você vai chamar no escritório, vai até a casa deles e vai ver se efetivamente o depoimento deles é útil. Porque às vezes não é útil. Às vezes o irmão estava no banco de trás dormindo, ele só acordou com a batida. E pode ser que daí para frente não tenha nada que seja interessante. Estou dizendo que pode ser, né? Então o seu primeiro ato é conversar para saber se o depoimento deles é útil. Não é útil, eles viram o acidente, eles viram como que aconteceu, eles viram que o réu passou no sinal vermelho e o depoimento deles é coerente um com o outro. Bom, beleza. Agora, o que você vai fazer? Quando você for peticionar, o juiz pediu para você apresentar o seu rol de testemunha. Você vai apresentar o seu rol de testemunha? Na sua petição, você vai explicar já de cara que as 2 pessoas têm o parentesco com a parte, mas que a oitiva deles é fundamental. Primeiro, porque são os únicos que visualizaram o acontecimento, tá? E porque, efetivamente, eles vão levar contribuição para o juiz decidir o caso concreto. Se você simplesmente arrola um parente como testemunha, né, pedindo para que o parente seja ouvido em juízo, e não faz essa justificativa para o juiz, é a primeira coisa que o juiz vai te perguntar no momento do início da audiência. Olha, doutor, o senhor arrolou aqui um parente, mas você sabe que parente não pode ser ouvido como testemunha. Qual que é a importância de eu ouvir como informante do juízo? E aí vai ter esse impasse no começo da audiência. Você vai dar carta na manga para outra parte impugnar a sua tentativa de oitiva. E você vai dizer, tá? Já vai se adiantar então na petição que a oitiva deles é fundamental, uma vez que com aquilo que eles vão dizer, efetivamente o juiz pode descobrir a verdade. E agora eu quero te dizer como que o juiz pensa quando isso acontece. A primeira coisa que o juiz pensa é, essas testemunhas efetivamente eram as únicas ou havia popular lá no meio que podia ser chamado para ser ouvido como testemunha? Se você deixar bem claro que eram as únicas, e se você, durante a oitiva dessas pessoas como informante, mostrar para o juiz que efetivamente o acidente aconteceu num lugar deserto, quando já era tarde da noite, não havia outras pessoas, o juiz vai conseguir verificar a sua boa-fé de ter arrolado o parente, porque era essa a sua única opção. Tá? Então esse é o segundo ponto. O juiz consegue fazer esse raciocínio. Pô, tinha 20 pessoas no cruzamento, era um cruzamento cheio de gente. Por que esse cara me trouxe só parente e não trouxe qualquer outra pessoa do povo? Tem alguma circunstância que justifica isso? Ou não? Ele trouxe parente porque era mais cômodo. Então tem que tomar cuidado com esse ponto. E segundo, o juiz, ele sempre ouve parente, eu sempre faço isso, tentando verificar se aquilo que o parente está dizendo é só para beneficiar a parte ou se reflete efetivamente a verdade daquilo que ele viu. Tá? Então, eu vou fazendo perguntas de forma a deixar evidente que, ainda que o parente tenha agido de forma irresponsável, a pretensa testemunha, o informante no caso, ainda assim ele fala. Tá? Vamos ver um exemplo. Olha,
Tudo bem, você estava do lado do seu filho quando aconteceu o acidente. E aí, ele costuma dirigir com atenção, ele costuma ser meio desatento. Quando a pessoa quer beneficiar efetivamente o filho, ela fala mais do que você pergunta. Ela ia falar, não, o meu filho é muito atento, ele olha com atenção, ele dá seta para todos os lados. Veja que a preocupação maior do informante é falar bem do requerido e não só prestar um depoimento sobre os fatos que estão em apuração. Então, no momento da oitiva, o juiz tenta extrair elementos que mostrem exatamente isso. Essa pessoa está aqui para me contar um fato ou ela está aqui para tentar fazer o parente ganhar a qualquer custo? Quando isso fica evidente, que ela está lá só para falar bem daquela pessoa que está sendo ouvida, é claro que o juiz vai levar esse depoimento com um menor grau de consideração. Mas ainda que isso aconteça, quando o depoimento do informante, de dois informantes, são coerentes, batem em tudo que eles dizem, a chance é muito maior do juiz levar em consideração e acolher uma sentença. Ah, professor, quer dizer que se a outra parte levar testemunha e eu levar só informante, eu vou perder? É um jogo assim, uma prova anula a outra? Não, de maneira nenhuma. Principalmente se em alguns pontos o depoimento dos informantes baterem com aquilo que disse as testemunhas da outra parte. Por exemplo, que hora que aconteceu o acidente, como que estava o entorno do acidente, tinha muita gente, tinha pouca gente. O juiz vai nesses pequenos detalhes. É nesses pequenos detalhes que o juiz consegue ver se aquele informante se o depoimento daquele informante pode ajudar na sustentação de uma sentença ou não. O problema é quando o informante vem assim e quer falar tudo o que beneficia a parte de uma maneira assim que deixa descarado que ele só está lá porque ele quer talvez salvar o parente de uma condenação. Mas eu espero que eu tenha aí te mostrado que se você fizer que o depoimento dos informantes seja coerente, principalmente tenha coerência com outros elementos de prova, com provas documentais, às vezes gravação, fotografia, às vezes com a perícia que foi feita no local do acidente, se você conseguir que esse depoimento tenha essa coerência, ele vai ter exatamente o mesmo peso, tá? O mesmo peso da oitiva de uma testemunha.